A gente não esperava que o sistema fosse falhar. O sistema de Porto Alegre deveria ter suportado uma cheia de 5,30. E ele falhou. Então, assim, dentro do contexto, eu não, se tu me perguntasse isso 10 anos atrás, eu falaria, não, está protegido pelo sistema, né? Eu realmente não achava que ele fosse falhar. Então, eu não colocaria essas áreas como áreas de risco num mapeamento, né? Agora, depois do que aconteceu e do jeito que aconteceu, eu já me questiono que talvez essas escolhas não tenham sido boas. O sistema, que não é bom, foi projetado para aguentar 6 e, na verdade, não aguentava, ou faltou manutenção para esse sistema que foi bem projetado funcionar? Nando, eu entendo que houve uma negligência histórica com o nosso sistema de proteção, né? E talvez eu possa dar como exemplo o fato da gente ter discutido na última década, né? Alternativas ao muro. Quantas vezes não saiu no jornal, né? Sim. Ah, vamos tirar o muro, vamos substituir o muro e tudo mais. Na última eleição para a Prefeitura de Porto Alegre, o atual prefeito falou várias vezes sobre isso. Isso, então a gente discutiu muito isso. Ok, eu não tenho nada contra a gente discutir isso. A grande questão é que, enquanto a gente gasta, se eu gasto X energia fazendo isso, eu esperaria que a gente gastasse a mesma energia, pelo menos, para manter o sistema em pé, funcionando, né? Porque é o sistema que a gente tem agora. Então, e talvez isso aqui, né, esse mesmo gasto energético que a gente fez pensando em trocar o muro, que a gente não investiu em manter o nosso sistema em pé ao longo dos últimos muitos anos, né, e chegamos nessa situação que a gente está agora. Porque essa é a minha visão. O que, de certa maneira, inquieta é o seguinte: no centro de Porto Alegre, ali na Mauá, a gente pode dizer as comportas não funcionaram, estavam mal cuidadas. Mas lá no Maitá não são comportas. Lá não foi comporta que falhou, não foi a água do Maitá que correu, da Mauá que correu para lá. Ou seja, lá também o sistema não deu conta. Perfeito. Lá especificamente o que aconteceu foi um galgamento do dique. Galgamento é quando a água passa por cima. Passou por cima. Tá. Deveria ter passado por cima? Não. Por que passou por cima? É a pergunta que eu tenho também, e uma investigação mais detalhada vai ter que ser feita agora sobre Porque isso. Lá no Sarandi teve ruptura de dique. Isso, teve ruptura. O que é ruptura? Quando a água começa a passar por cima, ela começa a escavar, erodir, né, levar as partículas embora, né, da terra embora, e vai formando uma brecha. Então, a ruptura pode ser total, quando desaparece completamente o dique, ou parcial, que é o que foi lá, né, que comeu boa parte do nosso dique. Então, assim, de fato houve ruptura lá. Agora, a ruptura foi por causa do galgamento. E a questão é, por que houve o galgamento? Foi um problema na execução da obra? Foi um problema, a gente sabe que um tempo atrás teve uns locais que parece que o dique foi reformado, foi alterado, né? Teve até algumas ações criminosas naquela área. Então, foi ali, né, quando foi refeito, né? O que aconteceu exatamente? Então, isso a gente vai ter que apurar agora. Inclusive, eu estou bem curioso para saber a interação agora que vai ser feita dos órgãos oficiais, por exemplo, o CREA, né, que fiscaliza a atividade de engenharia. O que ele vai falar, né, nos relatórios do CREA sobre o assunto, se eles fizeram fiscalização, como é que foi feita, ao longo desse tempo também, porque a gente tem assim, os sistemas de freios e contrabalanços existem, né? Existem os órgãos públicos, existe o CREA para fiscalizar e tudo mais, todos eles têm que se manifestar, e eu pessoalmente estou no aguardo da manifestação de todos esses setores da sociedade para a gente entender direitinho o que aconteceu aí.